todos, que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo estejam sempre com vocês. Gostaria de trazer uma reflexão sobre as perdas que precisamos muitas das vezes ter na nossa vida para que a gente possa progredir, para que a gente possa sair daquela inércia, daquele campo parado, inerte. Existe um antigo provérbio, existe uma antiga historinha, uma parábola, assim como Jesus gostava de contar parábolas para confundir os sábios e dar aquilo que ele queria entender aos humildes. Eu vou contar esta parábola. Diz que um sábio, visitando uma fazenda, chegou lá, foi bem acolhido, e aí ele começou a perguntar como é que era a casa, como é que funcionava a casa. E o dono da fazenda disse: aqui a gente vive com pouca coisa, né? A gente só tem essa vaquinha aqui, ó. Essa vaquinha aqui é que nos dá alguns litros de leite. Alguns litros a gente consome e outros a gente vende na rua para poder pagar outras continhas, comprar um retalho de pano para fazer uma roupa. Minha véia é costureira, mas ela deixou de costurar tem um tempo, anda meio adoentada. Meus filhos são pequenos e a vida que a gente vai levando é essa aqui. Pois bem, o sábio foi embora. Quando foi à noite, o sábio olhou para o ajudante, ele andava com o ajudante. Ele olhou para o ajudante e disse: vai lá naquela fazenda, pega aquela vaca e joga no brejo. O ajudante ficou assim: como é que eu vou fazer isso, mestre sábio? Se aquela vaquinha é a única coisa que aquela família tem. O sábio insistiu e disse: eis que eu sou sábio, faça aquilo que eu estou lhe pedindo. E naquela madrugada aquele servo foi lá, pegou aquela vaca e jogou no brejo. Depois desse acontecimento, esse sábio desapareceu. Depois de muitos anos depois, ele volta àquela cidade e volta àquela fazenda, aonde já não existe mais. Agora é uma casa enorme, com um muro de 3 metros de altura, com guarita, com cerca elétrica, sabe? Com gado, Nelore correndo para um lado, com criação de ovelha, com muitas coisas. E ele chega na portaria e se identifica e pergunta se ainda é aquele fazendeiro. O porteiro diz: sim, é ele ainda, o proprietário. Ele ainda é, essa propriedade aqui ainda é dele. Ele diz: então me anuncie que eu gostaria de falar com ele. E aí o sábio entra na casa, é muito bem recebido, é levado a uma mesa repleta de todo tipo de comida. E aí, antes do sábio falar qualquer coisa, aquele senhor, aquele fazendeiro, começa a chorar e diz: mas sábio, você não vai imaginar o que aconteceu. Quando estivestes aqui naquela ocasião, quando foi à noite, quando foi no outro dia de manhã, nós encontramos nosso único bem atolado no brejo, morto, a nossa vaquinha. Estava morta no brejo. Não podíamos mais fazer nada por ela, nem a carne dava mais para aproveitar. Ficamos muito tristes, não sabíamos o que fazer das nossas vidas. Tínhamos filhos para dar de comer. E agora, o que seria das nossas vidas? Então, eu fui repelido a ir para a cidade trabalhar. Comecei a trabalhar de pedreiro, de servente de pedreiro. Minha velha, que nunca mais tinha pegado na máquina de costurar, agora voltou a costurar para fora. E com muito sacrifício eu fui pegando aquele meu ordenado, aquele meu dinheirinho, fui juntando com ela e fui pagando a escola dos meninos. Com muita luta e com muito sacrifício eu consegui formar meus 2 filhos. Hoje meu filho é médico do hospital regional e minha filha é juíza da cidade. E eu sou um dos maiores produtores de gado de corte e leiteiro da região. Moral da história: muitas das vezes nos apegamos a coisas que não vai fazer com que prossigamos. Muitas das vezes a vaquinha tem que ir para o brejo. Muitas das vezes o teu filho não reconhece o que você faz, o teu filho não dá crédito, o teu filho não progride, porque ele tem sempre tudo que ele quer com muita facilidade. Mas no dia que a vaquinha, no dia que você for para o brejo,
Triste vai ser a vida desse jovem que não aprendeu a viver sozinho, que não aprendeu com as dificuldades da vida. Não deixe isso acontecer. Muitas das vezes, para que possamos ser libertos verdadeiramente, temos que deixar a vaquinha ir pro brejo. Que Deus abençoe vocês. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém.